Bem-vindo novamente ao canal Fortes, Fortalecimento Espiritual na Palavra de Deus. Meu nome é Afonso e hoje estamos continuando com a aula número 8 sobre Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos lá, Mateus 5,13 diz: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então aqui estamos continuando o argumento de que essa passagem não fala de perda de salvação, como muitos irmãos arminianos infelizmente pregam, dizendo que a salvação é baseada na sua performance aqui na terra. Então hoje nós vamos ver se o convertido é sal e o sal perde o sabor, então significa que podemos perder a salvação uma vez ganha? Essa é a resposta que a gente está respondendo aqui nessa sequência. E a resposta é não. Nós não perdemos a salvação. E eu vou te provar isso com alguns versículos aqui. E quais são, a minha pergunta, quais são os versículos que são usados pelos irmãos que dizem que nós perdemos a salvação? Existem vários versículos que eles usam, não dá para falar de todos, eu selecionei 4 versículos que são os mais usados nas pregações que eu ouço nas igrejas. Vamos ver aqui, Mateus capítulo 24, versículo 11 a 13, diz assim: Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Então aqui parece que se você não se manter firme no caminho até o fim, você pode perder a salvação. Você viveu uma vida inteira para Deus e no final você errou e Jesus voltou e houve o arrebatamento, ou você morreu e de repente você perde a salvação. Isso não tem sentido. O que é importante saber aqui é que pelo contexto nós entendemos aqui que Jesus está falando do fim dos tempos. Se você ler o capítulo de Mateus 24, no início do capítulo, toda essa conversa e narrativa de Jesus começa com a pergunta dos apóstolos, dizendo: Senhor, revela a nós como será nos últimos dias, nos últimos tempos. Então Jesus começa a narrar como será depois do arrebatamento. Veja aqui, em Mateus 24, 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então nós temos que ler aqui ler com o contexto. Pelo contexto aqui, Jesus está falando do fim dos tempos, não de agora, na época da graça, na dispensação da graça em que vivemos. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, os que ficarem, esses sim terão que se permanecer para que não sejam mortos, que é o meu segundo ponto. Aqui, nesse versículo, mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Esse salvo, ele não é salvo da alma, não é a salvação da alma, e sim a salvação do corpo, a salvação da vida. Porque aqui Jesus está dizendo, aquele que não perseverar até o fim será morto. E vamos ver aqui, para vocês entenderem melhor, veja como Jesus repete essa ideia do versículo de forma mais clara no capítulo 22. Veja aqui, ó. Aliás, no versículo, 22. Mateus 24, 21, 22, diz assim: Porque haverá, então, grande tribulação. Aqui ele está falando do fim dos tempos, não é nessa nossa dispensação. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias são abreviados. Então aqui Jesus não está falando que aquele que permanecer até o fim será salvo em questão de salvação da alma, mas ele está falando em salvação da vida. Aqui ele está dizendo que se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, todos iriam morrer. Tá? Veja aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, que é usada em muitas igrejas, o mesmo versículo 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nenhuma carne se salvaria. Essa carne significa vida, pessoa, não é salvação da alma. 2 vezes Jesus disse isso. Na primeira parece que é salvação, quando ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo.
Porém, na segunda, ele esclarece melhor, dizendo que se os dias não fossem abreviados, essas mesmas pessoas não se salvariam, ou seja, não sobreviveriam. Segundo versículo usado pelos nossos irmãos arminianos é João capítulo 15, versículo 1 e 2. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Aqui o importante é nós sabermos o que é frutos. O que João está dizendo aqui em 15, 1, 2 é frutos do nosso trabalho, quando nós trabalhamos e nos esforçamos. Então não são frutos do Espírito, não são aqueles frutos que você recebe quando você nasce de novo, recebe uma nova natureza, aí vem os frutos do amor, da paciência, benignidade. Não são esses frutos do Espírito que João está se referindo aqui. Porque aqui diz, todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza mais ainda. Então, para dar fruto, é um esforço humano, você está empenhado em fazer algo. Então aqui Jesus, ou melhor dizendo João, está relatando aqui o que acontece quando você é um filho, mas você é um filho infiel. Você é um servo, mas é um servo infiel, que não trabalha, não busca Deus, não se preocupa com o reino dos céus aqui na terra. Então aqui está falando de perda de galardão. Então você será cortado e lançado fora da distribuição do galardão. Aqui não é salvação. O terceiro versículo muito usado pelos nossos irmãos arminianos é 1 Coríntios 15, 2. Diz assim: por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, você tem crido em vão. Então parece aqui que Paulo está dando uma condição. Desde que vocês se apeguem à verdade. Se vocês não se apegarem mais, se apegarem por um tempo, mas deixarem essa verdade, vocês perdem a salvação. Parece que Paulo está dizendo isso. Porém, o que Paulo está dizendo aqui é: vocês são salvos e a prova disso é que vocês se apegam, retêm a palavra de Deus. Porque se não se apegarem ou retêm a palavra de Deus, então vocês ainda não creram, ainda não se converteram. Veja aqui no grego moderno como fica mais fácil de entender. 1 Coríntios 15, 2, no grego moderno, diz assim: então vocês são salvos pelo evangelho que eu vos preguei, se vocês possuem ele, o evangelho, vírgula, caso contrário vocês não creram. Então aqui, na nossa tradução, ela dá uma interpretação errônea de que parece que é uma condição esse se, ou desde que vocês se apeguem firmemente à palavra. Mas na verdade Paulo está dizendo, se vocês são salvos, vocês já se apegaram a essa palavra. Vocês são salvos e a prova disso é que vocês se apegaram a essa palavra. Então seria assim, por meio desse evangelho vocês são salvos, já que vocês se apegaram firmemente à palavra de Deus. Caso contrário, se vocês não se apegaram firmemente à palavra de Deus, vocês têm crido em vão, vocês ainda não se converteram. Então é isso que, com a ajuda do grego moderno, a gente consegue entender melhor essa tradução. Quarto versículo é Atos capítulo 14, versículo 21 e 22. Diz assim: eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Encorajando-os a permanecer na fé. Então parece aqui que há uma opção de não permanecer mais na fé. E essa opção existe realmente. Existem muitos filhos de Deus salvos que deixam a fé morrer, deixam a fé morta. Mas essa fé, ela é a fé da perseverança. Existem 7 fés. Eu fiz um estudo sobre isso, depois vocês procuram. Sobre o estudo das 7 fés, 7 tipos de fés, e uma das fés é a fé salvífica, que é a fé que nós recebemos sem mérito nenhum, que é a fé que nos salva, que nos dá a salvação, que nos dá a entrada no céu, porque essa fé não vem por obras para que ninguém se glorie, ela é uma fé que vem simplesmente porque Deus nos capacitou, nos escolheu e nos capacitou a crer. Então essa é a fé salvífica. E tem a outra fé que é a fé da perseverança dos santos,
Então aqui, Paulo está dizendo, encorajando-os a permanecer na fé. Que fé que é essa? Na fé da perseverança. Vamos aguentar essa perseguição de Roma. Vamos continuar pregando o evangelho, por mais difícil que seja. Então essa fé da perseverança, uma vez que você perde, porque essa fé você pode perder, uma vez que você perde essa fé, você perde o galardão, ou seja, a recompensa. Então existe uma diferença grande entre galardão e salvação. Então aqui nós estamos falando mais uma vez, em Atos capítulo 14, estamos falando de galardão. Aí a minha pergunta para você, visto que não perdemos mais a salvação, o que significa então nessa passagem, Afonso, o sal perdeu o seu sabor? Então aqui Jesus está falando de propósito e não salvação. Ele não perdeu a salvação, ele perdeu o propósito. Vamos dividir essa passagem em 3. Primeira parte é, vocês são o sal da terra. A segunda parte é, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vamos falar em mais detalhes sobre isso. E a terceira parte, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. A primeira parte, vocês são o sal da terra. Nós temos que entender por que nós somos chamados de sal da terra. Qual era a função do sal na antiguidade? Era conservar. Eles não tinham eletricidade, não tinham freezer, não tinham geladeira. Então, o sal era usado para conservar. Então, aqui Jesus está dizendo, você é o conservador da palavra de Deus, do evangelho na terra. É você que passa a mensagem para frente. Você conserva essa mensagem que os outros não têm, que o ímpio não tem. Então nós somos o sal da terra no sentido de conservar a palavra de Deus. O segundo ponto, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo aqui é a mesma pergunta de como usá-lo novamente na função do evangelho. Se a pessoa, mesmo sendo filho, mas ela perde o propósito dela, esse sal perde o sabor, perde o propósito, como eu vou usar essa pessoa para pregar, para trazer vidas para Jesus, para dar um bom testemunho de Deus? Não tem como, porque não serve para dar mais esse testemunho, porque ele perdeu o sal, ele perdeu o propósito, ele não quer trabalhar na obra, ele está sendo um servo infiel. E a terceira parte do versículo é, não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Não serve mais para o propósito, está dizendo aqui, que é o reino. Ficará fora das bênçãos de Deus na terra e se tornará um sal inútil, pisado pelos homens no sentido de ignorados pelos homens. Na época de Jesus e até hoje, em lugares frios, como o norte dos Estados Unidos ou Canadá, algumas partes da Europa, norte da Europa, quando vem o inverno, eles jogam sal nas calçadas e nas ruas para evitar que as pessoas escorreguem e machuquem, né? Porque o gelo bate a água, ele congela e fica uma superfície de gelo. E o sal ajuda a derreter esse gelo. Então aqui Jesus está dizendo que a pessoa, o cristão que não tem propósito, ele não serve para nada a não ser um sal que não serve, que não tem sabor, que não serve para ser cozinhado, não serve para ser adicionado em comida. Ele é um sal ruim, é um sal que vai ser jogado no chão para que as pessoas pisem e não escorreguem, né, nesse sentido. Lembrando que em Jerusalém, neva também em Jerusalém, principalmente na época de Jesus, e os sacerdotes usavam essa prática de jogar sal nas calçadas do templo para que as pessoas não se machucassem, não escorregassem. Então, continuando a leitura aqui, Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, ou seja, o que quer dizer? Sal da terra, vocês são os retentores da palavra de Deus aqui. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Mas se você for um servo infiel e não quiser trabalhar, como que eu posso te usar na obra de Deus? Você vai perder a recompensa de Deus. Não a salvação, mas você vai perder a recompensa de Deus. Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado fora, jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, não serve para nada porque você perdeu o seu propósito e será pisado pelos homens no sentido de ignorado, porque a sua função na terra você não está cumprindo, que é evangelizar, buscar, expandir o reino de Deus na terra. Mas a pergunta fica, mas então posso viver no pecado, Afonso, já que sou salvo para sempre? Então, geralmente, as pessoas chegam a essa conclusão, que é o que eu chamo de banalização da graça. É uma conclusão errada. Nós não podemos banalizar a graça, dizer que já que não perdemos a salvação, eu posso viver do jeito que eu quiser, eu posso pecar o quanto quiser, só pedir perdão para Deus porque eu já estou salvo. Essa pessoa que pensa dessa forma,
ela na verdade não se converteu ainda. Porque quando você se converte, você recebe uma nova natureza e você vira uma ovelha de Cristo. Veja aí essa imagem, você é uma ovelha de Cristo. Então, se você se converteu e recebeu uma nova natureza, e você ainda está dizendo que você quer viver no pecado, é porque você não recebeu essa nova natureza, você não se converteu, porque é incompatível. Hoje nós queremos servir a Deus, nós somos gratos a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz. Nós entendemos que o preço foi alto, Jesus pagou um alto preço com sangue para nos salvar. Então nós não banalizamos a graça dizendo, então eu posso fazer o que eu quiser. Na verdade é ao contrário, você quer agradar a Deus. Então a pessoa que pensa que pode sair pecando, já que ouviu uma mensagem que a salvação não se perde, ela provavelmente nunca foi salva, ela não se converteu, ela não é ainda ovelha de Cristo. Veja aqui em João capítulo 19, versículo 26 e 27, diz assim, vocês não creem, Jesus falando para os fariseus, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então, se você é ovelha de Cristo, você vai ouvir a Cristo, você vai querer seguir a Cristo, você não quer mais viver no pecado. Essa dúvida, Paulo rebate, já tem 2000 anos, Paulo rebate há 2000 anos atrás, essa conclusão errada de que, já que estamos na graça, nós podemos pecar. Veja aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, os romanos pensavam, oba, então agora eu posso pecar, viver do jeito que eu quiser, eu posso adulterar, eu posso mentir, continuar fazendo, enganando as pessoas no meu trabalho, porque eu estou já salvo, porque a graça já me contempla. E na verdade Paulo responde que esse raciocínio que os romanos tinham é errado, porque os romanos disseram para Paulo, veja aqui, Romanos 6, 1, 2, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então aqui os romanos estão dizendo, bom, Paulo, se aonde abundou o pecado superabunda, ou onde abunda o pecado superabunda a graça, quanto mais eu pecar, então mais a graça de Deus vai ser revelada e o nome de Jesus adorado. E na verdade Paulo diz, permaneceremos nós no pecado? Não, de jeito nenhum, porque nós estamos mortos para o pecado. Nós morremos com Cristo na cruz. Então se você verdadeiramente se converteu, você não quer mais pecar, porque o seu antigo eu que pecava, que não tinha consciência do pecado, ele foi crucificado com Cristo na cruz. E agora vive uma nova natureza em você. Veja aqui nessa imagem a diferença entre o porco e a ovelha. Aqui o porco está deitado na lama, a lama aqui simbolizando o pecado. Então o porco, ele se sente bem na lama, ele gosta da lama, ele procura a lama. Já a ovelha, que somos nós, podemos sim, às vezes, cair na lama. Mas nós não deixamos de ser ovelha porque caímos na lama. Jesus vem e nos limpa novamente. E toda vez que a gente cai como ovelha, nós procuramos não cair mais naquele erro. Porque nós não queremos cair, nós temos um conflito interno, nós não queremos pecar contra Deus porque nós sabemos o preço que Jesus pagou por nós na cruz. A ovelha pode até cair na lama, mas ela não tem prazer em em ficar naquela lama. Já o porco, olha essa outra imagem aqui, como ele sorri, ele está alegre, ele está feliz por estar na lama, porque esse é o habitat natural dele. Todos nós éramos porcos, e Jesus veio e nos salvou, nos tirou dessa lama do pecado. Hoje somos ovelhas, e às vezes a ovelha se suja na lama, mas não é intenção dela, não é o habitat natural da ovelha. Paulo mostra que depois de nós nascermos de novo, nós continuamos, infelizmente, pecando, mas não é prazeroso mais para nós. Nós ovelhas, não temos mais prazer em pecar. Temos agora prazer em obedecer a Deus, não para sermos salvos, porque nós já somos salvos e não vamos perder esse status de salvo, mas nós obedecemos a Deus porque nós já fomos salvos, não para sermos salvos.
Então nós não obedecemos a Deus todos os dias para manter a salvação que nós temos. Nós obedecemos porque nós somos gratos de ter recebido já essa salvação através de Jesus. O verdadeiro nascido de novo, ele tem um conflito interno. Veja essa foto aqui, o coração de um lado e a mente de outra. Na verdade, aqui é uma simbologia de a carne de um lado e o espírito de outro. O espírito quer obedecer às coisas divinas, as coisas do céu. O espírito quer orar, o espírito quer jejuar, o espírito quer ler a palavra de Deus e estudar. Já a carne, ela quer Netflix, ela quer balada, ela quer jogo de futebol no dia do culto, ela não quer ir no culto. Então é uma luta interna entre a carne e o espírito. E vence o que nós mais alimentarmos. Se você é uma pessoa que busca Deus em oração, que procura ler a Bíblia e seguir o que está lá, quanto mais você pratica isso, mais você está alimentando o espírito e enfraquecendo a carne. Veja aqui como nós temos um conflito interno. Romanos capítulo 7, versículo 21 diz assim: assim encontro esta lei que atua em mim. Aqui Paulo está dizendo, existe uma lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou eu, quem me livrará do corpo sujeito a essa morte? Então aqui Paulo mostra claramente que uma vez nascido de novo, nós temos um conflito entre o espírito e a carne. E toda vez que a carne ganha, quando a gente alimenta mais a carne, nosso coração pesa. O Espírito Santo que habita em nós se entristece e nós sentimos que nós pecamos, nós sentimos um desgosto naquele pecado. Já o ímpio, ele não tem esse sentimento. Ele acha que isso daí é normal. O descrente diz, não, a vida é assim, todo mundo adultera, todo mundo vê pornografia, todo mundo tem um víciozinho, seja cigarro ou bebida. E na verdade nós, quando nascemos de novo, nós entendemos que não é mais dessa forma que devemos viver. Nós não temos mais prazer nessa vida. Eu vou explicar para vocês mais ou menos o que um nascido de novo sente verdadeiramente. É como se você estivesse trabalhando numa fábrica no Japão. Veja aí a imagem ao lado. Esses são os Dekasegi. São descendentes de japonês, muitos são brasileiros inclusive, vão para essas fábricas trabalhar. E é um trabalho pesado. Você fica horas e horas de pé fazendo a mesma função ali, como se fosse um robô, para ganhar um salário não tão grande no final do mês. Então esse é um trabalho quase que escravo. De repente, vamos dizer, o dono da fábrica gostou de você e resolveu te promover a diretor-geral da empresa. Veja aí, ele te chama no canto, simplesmente porque ele gostou de você, não tem nada que você fez que merecesse, ele falou, eu quero te promover a diretor-geral da empresa. Aí ele te dá um escritório de canto, com uma vista fantástica de Tóquio. Você vê todos os prédios de Tóquio, você de repente ganhou esse espaço na empresa onde você pode trabalhar num espaço muito mais agradável. Você recebe, no final do mês, um salário excelente, um salário de executivo. Olha só o tanto que você prosperou. De repente você começa agora a pensar consigo mesmo, agora que sou diretor-geral e ganho bem, vou viver nas baladas, vou viver nas festas, não vou me preocupar que horas que eu vou chegar para trabalhar, se eu vou chegar atrasado ou não, se eu vou faltar, se eu vou estar de ressaca ou não, porque eu já sou o diretor-geral da empresa. Então, não me importa. Isso faz sentido para você? Faz algum sentido esse raciocínio, honestamente falando? Claro que não. Qualquer pessoa em sã consciência seria grato a esse diretor, a esse dono da empresa que te fez diretor. Ele chegaria no dono da empresa e diria, eu quero te servir no que você precisar. Me diga o que você precisa que eu farei. Porque ele é grato de ter saído daquela posição de Dekasegi ali da fábrica, de trabalhar arduamente ali todos os dias para ser um diretor ganhando muito bem e tendo autoridade na empresa. Então ele seria grato, o natural é ele ser grato
ao dono da empresa e não aproveitar que ele é o diretor e fazer o que ele bem quiser fazer. Então, da mesma forma, quando nós aceitamos Jesus, nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós entendemos que Deus nos tirou da morte, do caminho da morte para o caminho da vida. Nós entendemos que nós vamos reinar com Cristo eternamente, nós vamos viver com o Criador eternamente. Isso é um presente muito grande que nós não merecíamos. Então, por que eu banalizaria a graça e daria as costas para Jesus? Não faz sentido. Então, se você continuar no pecado e tem prazer em continuar no pecado, mesmo você indo na igreja todos os dias, dizimando, você ainda não se converteu, você ainda não nasceu de novo. Porque o verdadeiro nascido de novo, ele não tem mais prazer no pecado. 3 coisas que eu quero dizer para vocês que acontece quando nós nascemos de novo. 3 presentes, vamos chamar assim, que Deus nos dá. O primeiro é uma nova natureza. Nós deixamos o velho eu na cruz, pregado com Cristo, morto, e agora vive um novo eu. Esse novo eu, ele ainda peca. Mas, como eu disse aqui antes, não tem prazer mais. Nós não somos mais porcos que gostamos da lama. Apesar de, às vezes, nós como ovelhas cairmos numa lama aqui ou ali. Mas Jesus vem e nos limpa. Então, o primeiro presente é essa nova natureza. Vamos ler aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 1 a 11. Diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? 6. Sabendo disso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, então nosso velho eu morreu com Cristo na cruz, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então o objetivo agora não é mais servir ao pecado, continuar pecando, ou seja, servindo ao pecado, mas agora nós queremos servir a Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Veja aqui um outro versículo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se você ainda quer agir do jeito que o seu velho homem agia antes, no pecado, é porque você ainda não virou uma nova criatura. Porque nós recebemos de Deus uma nova natureza. Veja aqui em 1 Pedro 2, 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Segundo presente que nós recebemos de Deus é o Espírito Santo que vem habitar em nós. Veja aqui em João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, aqui é mais uma prova. Se você realmente é nascido de novo, você quer guardar a palavra de Deus. Não porque o pastor ou porque o padre está falando, mas porque você quer guardar a palavra de Deus, porque você entende e é grato. Você entende o preço que foi pago e você é grato a Deus por isso. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem que está fazendo morada em nós? É o Espírito Santo, que é o próprio Deus. Veja aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então aqui não tem uma forma mais clara de dizer que o Espírito Santo habita em nós. Então nós recebemos como presente o próprio Deus habitando dentro de nós. É uma grande honra ter isso. João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, o Consolador aqui é um outro nome para o Espírito Santo. O terceiro presente que nós recebemos de Deus quando nascemos de novo é uma nova lei. Então aqui, nessa figura aqui, vocês estão vendo que Jesus está nos ajudando a carregar o fardo. Muita gente diz que na graça não há mais lei, porque a lei estava lá com Moisés e Jesus cumpriu a lei e não há mais lei. Na verdade, há sim
uma lei, mas é uma lei leve, é uma lei da graça, não é mais a lei de Moisés que nós temos que seguir. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então existe um jugo para carregar, existe um fardo, uma cruz para ser carregada. Nós não devemos achar que por causa da graça, porque não perdemos a salvação, podemos viver de qualquer maneira. Nós temos uma lei para seguir, mas é uma lei de amor, é uma lei onde Jesus e o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a cumprir. Vamos ver aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 33, diz assim: Mas esse é o concerto, ou seja, esse é o acordo que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então existe essa lei, a lei da graça. Vamos ver outro versículo, 1 João, capítulo 3, versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está. Então João está dizendo, aquele que guarda os mandamentos de Cristo está em Cristo. E ele nele, ou seja, Cristo está nessa pessoa. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então o Espírito Santo que habita em nós, quando pecamos, ele se entristece. Quando fazemos o que é do agrado de Deus, nós sentimos uma alegria grande interna. Então existe essa lei, que é o próprio Espírito Santo, é a lei que nos guia agora. Veja aqui, em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então aqui Paulo está escrevendo aos irmãos em Gálatas dizendo, não usem a liberdade que vocês têm, ou seja, vocês não perdem mais a salvação, vocês ainda vão receber um galardão se permanecerem no caminho. Não usem essa liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, ao pecado, para voltar ao pecado, para dizer que vocês agora estão livres para pecar. Nós temos um trabalho que é um job santo, não é o job de hoje em dia, mas é um job santo, que significa jejum, oração e Bíblia, job. Então não banalize a graça, porque ela custou muito caro. Ela foi paga pelo sangue de Jesus na cruz, e morte de cruz, uma morte lenta e dolorosa. Jesus pagou esse preço por nós para nos salvar. Então não vamos banalizar a graça, mas seguir o Espírito Santo, a nova lei que Deus nos deu dentro de nós. Amém? Então aqui finalizamos mais uma aula, a aula número 8, e que é uma continuação da aula número 7, onde eu explico que uma vez ganha a salvação, nós não perdemos mais essa salvação. Porém, não devemos banalizar esse presente, essa graça que Deus nos deu, porque temos que ser gratos a Deus e entender o sacrifício de Jesus na cruz. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Te vejo na aula número 9.